Vamos lá, o que interessa, né? Que a aula 2 vai falar sobre princípios de contabilidade, né? Uma aula bastante teórica, a gente vai ter que ler bastante, então. Vamos estar estudando ela aí juntos. Os princípios da contabilidade estão elencados na resolução do CFC, né? 750 de 93. E são os seguintes. Tem 6, né? Entidade, princípio da entidade, o princípio da continuidade, o princípio da oportunidade, o princípio do registro pelo valor original, o princípio da competência e o princípio da prudência, né? Tinha também um outro princípio que era da atualização monetária, que no momento ele está aí revogado, né? Então, atualmente aí, né? A gente está usando apenas esses 6 princípios, né? Que é o da entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência e da prudência. Vamos ver as características de cada um deles aí, né? Detalhadamente. Princípio da entidade. Segundo a resolução do CFC, né, artigo 4, é importante estar conhecendo a letra da lei aí, né, porque é isso que cai em prova de concurso público, é isso que cai no exame de suficiência. Eles pegam copiar e colar, então a gente tem que estar conhecendo mesmo a lei. Então lá no artigo 4 fala: o princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade, uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, né, o patrimônio não se confunde com aquele de seus sócios ou proprietários. Isso aqui é o mais importante, é a essência aí do princípio da entidade, né? Saber que o princípio da entidade não se confunde com aquele dos sócios ou proprietários. No caso de sociedade, é uma instituição, parágrafo único, o patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova entidade, mas numa unidade de natureza econômico-contábil. Então, né, eu peço que vocês, assim, pausem o vídeo, leiam esse artigo aí, né, pra ir se familiarizando, né, praticamente, bem dizer, se decora isso aí, porque se você souber isso aí, você nunca mais vai errar questão aí de princípio de contabilidade, né. Mas, assim, o conceito, né, o resumo dele é que o patrimônio, né, ele não se confunde com aqueles do sócio. O patrimônio do sócio é um, o patrimônio da empresa é outro, então tem que separar, né, um do outro aí de acordo com o princípio da entidade. Resumindo, é isso, né. Resumindo aqui, como eu disse, né, o patrimônio não se confunde com o dos sócios proprietários. Tem que ter autonomia patrimonial. Vamos agora para o próximo princípio, que é o da continuidade, né. Artigo 5. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro, e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. Então, o princípio da continuidade, ele tem, assim, uma ideia que a empresa ela é feita para assim, sobreviver a vida inteira, né? Com aquela atividade, né? Salvo exceções, assim, vamos supor, a gente sabe que a empresa ela é feita para dar lucro, né? Durante vários anos, né? E não assim que ela vai abrir agora e já no dia seguinte vai fechar, né? Então, o princípio da continuidade, ele pressupõe isso, né? Que a entidade continuará em operação no futuro, né? Já o princípio da oportunidade, ele fala aqui, né? O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas, né? Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Isso aqui ele diz mais quanto às informações contábeis, né? Ela tem que ser íntegra e tempestiva, né? Ela tem que ser confiável e tem que ser elaborada ali a tempo, né? Para que ela não perca a sua relevância. Resumindo, né, a integridade orienta o registro completo das informações, sem omissões nem excessos, e a tempestividade, por sua vez, está relacionado ao registro das informações no momento em que ocorrem. Essa é a base do princípio da oportunidade. Então, a base do princípio da oportunidade é esse, né? Produzir informações íntegras, né? Que são informações confiáveis ali, e tempestivas, a tempo, né? Para que ela não perca relevância. Porque o que adianta você produzir uma informação, vamos supor que saiu hoje, você só produzir essa informação daqui 3 anos lá pra frente. Talvez essa informação aí já tenha passado o tempo dela e já nem sirva mais pra nada, né? Então, a oportunidade tá em registrar, né, quando ela acontece ali, né, pra não perder a sua tempestividade, nem a integridade lá, né? Tempestividade tá relacionada a tempo, né? Esse é o significado aí. Princípio do registro pelo valor original, é outro princípio aí, né? Segundo o artigo 7, o princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Para você lembrar do registro pelo valor original, você pensa, né? Vou registrar pelo valor original, como o próprio nome já diz, né? Pelo valor que aconteceu, e em moeda nacional. No caso nosso aqui, vamos registrar em real, sempre, né? Esse aí é o princípio do registro pelo valor original. O princípio da competência, né? Ele fala aqui, né? No artigo 9º, o princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Parágrafo único, o princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas, né? Então, né, você vai registrar aí, né, segundo o princípio da competência, independentemente de receber o dinheiro ou não. Uma curiosidade aí, né, é que além do regime de competência, existe o chamado regime de caixa, né. O regime de caixa, ele é um pouquinho diferente, a gente vai ver aí, né, qual que é a diferença de um do outro, né, em forma de exemplo, melhor, né. Se pelo regime de competência, o Zé Luiz registraria a venda no momento de sua concretização,
ainda que o pagamento ocorresse no prazo de 60 dias, pelo regime de caixa, a mesma venda só deveria ser reconhecida a partir do recebimento efetivo do pagamento, né, do dinheiro. Esse regime é bastante intuitivo, provavelmente vocês utilizam o regime de caixa em suas finanças pessoais. Assim, receitas e despesas são registradas no momento do seu efetivo recebimento e pagamento. No regime de caixa, você vai registrar assim uma compra, uma venda, só quando você receber o dinheiro, né? Propriamente dito, ou você pagar, né? Sair realmente o dinheiro aí do seu caixa, da sua carteira, enfim. Já no regime de competência, não. Independente de você pagar ou receber, você já está registrando a despesa, né? Vamos supor que você faz assim no regime de competência uma compra a prazo. Né? Uma compra a prazo você não pagou nada, né? Porque você, tipo assim, no primeiro mês você não pagou nada, porque você vai pagar lá na frente, né? É a prazo. Só que você já registra aquela despesa, né? Aquela compra no regime de competência, né? Como se você já tivesse gastado aquele dinheiro. Já no regime de caixa, não, né? Você só registraria naquele momento que você realmente pagasse aquela parcela da compra. Quando realmente saísse o dinheiro. Então essa é a diferença aí do regime de competência e do regime de caixa. E aí tem o princípio da prudência, né? O último princípio aí, que ele determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se apresenta alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. O princípio da prudência pressupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais, né? Resumindo ali, né, o princípio da prudência, né, você vai, quando você tem assim alternativas igualmente válidas, você vai registrar o menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo, né? Você espera, né, que você tenha um ativo menor e que você tenha um passivo maior. Justamente é para você ter uma precaução, né? Você tem que esperar assim o pior para quando vier o problema aí, né, você já está preparado, né? Se você acha que você tem muito ativo e você tem pouco passivo, aí, né, e ao contrário, provavelmente você vai se dar mal, né? Justamente a contabilidade aí com seus princípios ensina você a ser prudente, né? A ter cuidado aí no caso. É isso que ele quer dizer, resumindo. E vamos resolver uma questãozinha aí, né, de técnico da Receita Federal, uma questão de concurso público, que é no ano de 2003, pra gente estar resumindo aí o nosso conhecimento, né? Com relação aos princípios fundamentais de contabilidade, assinale a opção incorreta, né? Ele quer a opção errada, então. Vamos lá, então, ver as alternativas. Na letra A fala: o princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para o do passivo, sempre que se apresenta alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Foi o que a gente acabou de ler, né? Então, a letra A está correta, né? O princípio da prudência é exatamente isso, né? Fez um copiar e colar aí da norma. Na letra B, diz: o princípio da prudência impõe a escolha da hipótese que resulte menor patrimônio líquido quando se apresentem opções igualmente aceitáveis, diante das demais princípios da contabilidade. Tá correto, né? Ser prudente é isso, né? Adotar aí o menor valor para o ativo, o maior valor para o passivo e, né, no caso aí do patrimônio líquido, a mesma coisa do ativo, né? Tá sempre aí adotando o menor valor quando você tem alternativas igualmente válidas. Corretíssimo, né? Copiar e colar aí da norma. C. O princípio da prudência somente se aplica às mutações posteriores, constituindo-se ordenamento indispensável a aplicação correta do princípio da competência. Está correto aqui na letra C, vamos ver a letra D. A aplicação do princípio da prudência ganha ênfase quando, para a definição dos valores relativos, as variações patrimoniais devem ser feitas estimativas que envolvem certezas de grau variável. Corretíssimo também, né? O princípio da prudência aí segue exatamente isso aí, né? O que foi dito aqui na letra D. Vamos ver a letra E, que provavelmente é errada, né? Já que todas as outras estão corretas. Na letra E fala: o princípio da prudência refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que originaram o registro. Aqui tá errado, eu vou explicar o porquê, né? O porquê da alternativa tá errada, né? Como foi visto lá, né? A alternativa e a D estão corretas, foram vistas ao longo da aula, beleza, né? Vamos ver a alternativa e por que ela tá errada? Ela tá errada porque ela define o princípio da oportunidade, não o princípio da prudência. Eles fizeram assim uma troca, né? Eles colocaram a definição lá do princípio da oportunidade, dizendo que é o princípio da prudência. Então, tá errado por causa disso, né? E lembre-se, o princípio da oportunidade, ele se relaciona ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Aí as bancas aí de concursos públicos adoram trocar, né? Fazer esse tipo de troca aí para confundir o candidato, né? Ele coloca a definição de um princípio como sendo outro, né? E aí você acaba se lembrando que leu aquilo, mas no final é outra coisa e acaba errando, né? Então, o gabarito da questão é letra E, né? Por causa dessa troca aí, né? Vamos fazer umas questões rápidas agora aí, né? Para poder ganhar tempo. A tempestividade e a integridade do registro do patrimônio e suas variações, independentemente das causas que as originaram, constituem o fulcro do princípio contábil da, né? Bom, aqui é uma questão tranquila aí, né? Temos aí 5 alternativas, tem que encontrar a alternativa correta. Peço que pause o vídeo e tente responder. Em seguida eu vou estar mostrando a solução. Bom, a resposta tá aí, né? Se já tão fera, com certeza acertou, né? Como a gente viu na aula, o enunciado define perfeitamente o princípio ali da oportunidade. É a letra A. Eles pegaram, copiar e colar, né? Novamente ali, né? E colocaram a definição aí do princípio da oportunidade no enunciado.